gente começar a atender, a gente tem que definir algumas coisas. Qual vai ser o meu público de atendimento? Então, quem é que eu vou atender? Eu vou atender bebês, crianças, adolescentes, idosos, adultos? Quem eu vou atender? O local onde eu vou atender, então, onde eu vou atender? Se vai ser a home care, se vai ser na minha casa, se vai ser num consultório, se vai ser numa clínica, se vai ser num espaço alugado, se vai ser num coworking, se vai ser numa escola, se vai ser numa ONG, onde eu vou atender, tá? Isso é importante. E aí, o bairro, eu tenho que saber a região da sua cidade. Se é um bairro mais na periferia, se é um bairro, numa região mais nobre. Então, isso tudo vai fazer diferença no valor que você vai cobrar da sua sessão. Quando a gente vai precificar as sessões, é possível a gente precificar de duas formas, porque esse seria, para mim, o ganho real do neuropsicopedagogo. Até porque hoje, né, não são muitas as empresas que estão contratando, não são muitos os profissionais que estão contratando. Então, a gente vai calcular o teu valor de sessão, como se você, profissional, for fazer uma renda extra ou for começar como um autônomo dentro da neuropsicopedagogia. E as duas formas que temos de calcular o valor por sessão, né, para a gente cobrar aí por sessão, é uma pesquisa de mercado e um cálculo baseado no meu negócio, então no seu negócio, tá? Isso é muito importante. Então, o que é uma pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado, o profissional, a gente vai procurar na região que a gente vai atender. Deixa eu só tirar um slide aqui, porque assim, antes da gente começar a atender, a gente tem que definir algumas coisas que eu já falei em algumas aulas anteriores, que são definir qual vai ser o meu público de atendimento, então quem é que eu vou atender? Eu vou atender bebês, crianças, adolescentes, idosos, adultos? Quem eu vou atender? O local onde eu vou atender, então onde eu vou atender? Se vai ser a home care, se vai ser na minha casa, se vai ser num consultório, se vai ser numa clínica, se vai ser num espaço alugado, se vai ser num coworking, se vai ser numa escola, se vai ser numa ONG, onde eu vou atender, tá? Isso é importante. E aí, o bairro, eu tenho que saber a região da sua cidade. Se é um bairro mais na periferia, se é um bairro, numa região mais nobre. Então, isso tudo vai fazer diferença no valor que você vai cobrar da sua sessão, tá? Isso tudo vai fazer a diferença. Então, vamos lá, né? Então, a pesquisa de mercado, você já definiu tudo isso. Você vai definir o seu valor, vai definir o valor que você vai cobrar pelo seu atendimento. Então, você vai buscar na região que você vai atender, profissionais similares, qual é o custo, quanto que eles cobram por sessão, né, no local de atendimento. Por exemplo, eu vou atender no centro aqui de Curitiba, tá? Num espaço ali, eu vou alugar uma sala por hora, enfim, mas eu vou atender no centro de Curitiba. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para profissionais da região, eu vou tentar me informar qual é o valor que eles cobram. Por quê? Quais são os profissionais similares, né? Até porque é difícil a gente encontrar outro neuropsicopedagogo. É mais fácil a gente buscar profissionais que sejam aqueles que vão fazer, que vão compor equipe multidisciplinar com a gente. Então, eu vou buscar nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, neuropediatras, musicoterapeutas, terapeuta ocupacional. Então, todo profissional que vai poder ali, compor uma equipe multidisciplinar comigo, são áreas correlatas, áreas similares, e eu vou investigar, né? Eu vou pesquisar o preço deles para ver o valor. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que não é só o valor da sessão, mas eu tenho que saber também o local que ele está atendendo, o tipo de atendimento que ele está dando e o tempo dessa sessão. Porque, por exemplo, existem profissionais que realizam atendimentos de 15 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Tudo isso vai refletir no valor
do atendimento. Existem profissionais que realizam atendimentos individualizados e profissionais que realizam atendimentos em duplas, em grupos, tudo isso vai refletir no valor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Outra coisa, né? Outra maneira da gente descobrir um valor é fazendo o nosso cálculo específico. Como que é o cálculo específico? Você vai ter que ter uma relação aí dos teus custos fixos. O que são custos fixos? Tudo aquilo que você vai gastar para manter o seu atendimento. Então, você vai pagar um aluguel de um espaço por mês, por hora, por semana, por período. Então, tudo isso você vai ver o valor do aluguel, internet, tudo que é fixo, né? Água, luz, internet. Se você tiver recepcionista, se você tiver pessoas para pagar marketing, tem gente que paga marketing, tudo isso que for custo fixo. Às vezes você tem uma assinatura que você paga, que você tem que é por aí. Tudo que é custo fixo você vai colocar. Aí você vai somar junto com os custos variáveis. O que são custos variáveis? São aqueles custos que você tem, mas que variam, né? Como, por exemplo, alimentação, transporte, instrumentos. Instrumentos são custos variáveis, porque às vezes você vai adquirir um instrumento que custa mais, outro que custa menos. Então, instrumentos são custos variáveis. Várias questões que são custos variáveis que você possa ter. Você vai somar isso, você vai planejar, né, gente? Mesmo os custos variáveis, você vai colocar um aproximado. Por exemplo, um curso que você faça, uma licença que você compra, um instrumento que você compra, sei lá, papel de escritório de expediente, materiais, tudo isso você vai colocar. E você vai somar os custos que você tem e vai dividir pelo número de atendimentos que você pode ter no mês. Como assim, Karen? Por exemplo, você só tem uma tarde para atender. Então, quantos pacientes você vai atender numa tarde? 2, 3, 4, né? Eu acho que no máximo 3. Mas, né, se você quer atender 4, ok. Você vai colocar lá, vou atender 4 pacientes. Então, você vai dividir 4, né? São uma tarde. Então, em quantas tardes eu tenho no mês? São 4, né? 4 pacientes, 8 pacientes, 16 pacientes no total. Então, a gente vai somando, tá? E vai dividir pelo número de atendimentos no mês, porque esse cálculo é por mês, tá? Quando você faz isso, você vai ter um valor X. Esse é o mínimo da sua sessão. O que eu oriento para os meus alunos? Que eles usem os dois cálculos. Tanto o cálculo específico do seu atendimento, quanto a pesquisa de mercado. Por quê? Você vai ter o teu valor mínimo. Vamos supor que você fez lá teus custos fixos, ó. Como, por exemplo, o seu salário, que é o seu Prolabore, férias, 13º salário, aluguel, condomínio, luz, água, internet, alimentação, transporte. São ali os seus custos fixos, tá? Os seus custos fixos. Aí você tem os seus custos variáveis, que são os instrumentos, as licenças para esses instrumentos para você poder utilizar, material de escritório, impostos que você tem que pagar, taxas, eventos, curso, treinamento, material de expediente que está ali, né? Material de limpeza, papel higiênico, papel sulfite, papel toalha, enfim, tudo que você tem de custo variável, né? Você vai somar os dois e vai dividir pelo número de atendimento. Quanto tempo dura a sua sessão, né? O tempo de descanso entre uma sessão e outra, quantos dias na semana você vai atender, quantos pacientes por dia você vai atender, né? Vamos supor que a gente vai atender ali 5 pacientes por dia, 5 dias na semana, 4 pacientes por dia, vão ser um total de 20 pacientes, 20 atendimentos. Só que a gente repete, porque a gente não vai ter o paciente uma vez por mês, né? Então, você é por atendimentos, tá? Então, você vai ter lá 20 atendimentos por semana. Aí, no cálculo, você vai somar o custo fixo mais o custo variável e dividir pelo número de atendimento.
Em média, os meus alunos hoje, eles têm um custo médio por sessão de R$ 150, tá? Tem alunos que cobram 120, tem alunos que cobram 130, tem alunos que cobram 180, tem alunos que cobram 80, tem alunos que cobram 70, né? Aí depende muito das condições que esse atendimento vai ser prestado, tá? Mas em média, esse é o custo por sessão dos meus alunos.